Correto. Inclusive, existem temas, como o senhor disse, muito mais importantes para serem tratados, né? Outro fato marcante, doutor Ives Gandra, é o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, o LGBT, que tem suscitado uma grande polêmica em torno disso, como vimos na semana passada, o episódio que envolveu o deputado federal Jair Bolsonaro. Esse plano, que nós temos até uma cópia dele aqui impressa de 42 páginas, apresenta direitos especiais e privilégios ao gênero social denominado LGBT, por exemplo, a inserção do tema LGBT no sistema de educação básico e superior, concursos públicos federais, cotas, incentivos às instituições públicas e privadas que aderirem à política LGBT, celas especiais, benefícios previdenciários, tratamento diferenciado, entre outras coisas. Diante disso, doutor Ives Gandra, queremos saber do senhor, que é um jurista e que possui um sólido conhecimento de questões jurídicas e opina sobre a aplicação das leis em processos judiciais para efeito de esclarecimento de todos que nos ouvem neste momento. Quais são as reais intenções deste plano? É criar uma casta de privilegiados, porque eles terão tantos direitos que eu e o senhor, pessoas normais, ficaremos como uma segunda categoria de cidadãos. Eles terão todos os direitos, terão garantias em tudo quanto é lugar, vagas asseguradas, enquanto que nós vamos ter que disputar como comuns mortais tudo o que representa a luta, que é uma luta difícil na vida, por empregos, por vagas universitárias, etc. Além do que os senhores podem imaginar, todas as escolas terão que ter professores gays. Ora, se nós pusermos isso, os pais que querem que os filhos sigam a sua opção natural, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nenhum preconceito contra eles. Eu acho que uma opção sexual dos gays é uma opção que se faz depois de uma certa idade. Mas a opção natural, quando o cidadão nasce, é um menino gostar de uma menina. O que vale dizer, a tendência natural que é aquela que faz com que a humanidade ela continue. No homem com homem, mulher com mulher, não geram crianças. Quer dizer, quem gera é um homem com uma mulher. Em outras palavras, o que nós temos é uma opção natural, que é a opção do querer o menino da menina, a menina o menino. Ora, se nós começarmos a impor professores gays, a ensinar as crianças nas escolas que elas podem ser gays, que isso é natural, ao contrário, elas terão privilégios, porque a lei só dá privilégios a eles. Vale dizer, olha, se você for gay, você terá a possibilidade de ganhar empregos assegurados, vagas nas universidades, etc. E nós vamos ter uma subversão completa do sistema constitucional. Ora, qual é a característica fundamental de uma Constituição? É a igualdade entre todos. Nós não podemos fazer diferenças. Eu não tenho nenhum preconceito contra as opções que as pessoas fazem, elas têm liberdade de fazer o que quiserem, mas o que eles não podem ter é privilégios em relação aos outros cidadãos. Correto. Não podem dizer o seguinte, eu quero ter minha vaga assegurada porque eu sou gay. Agora, o senhor que é heterossexual não pode, você tem que disputar no mercado como qualquer outra pessoa. Por outro lado, os jovens, eles têm que ser educados naturalmente. As opções que venham fazer, eles fazem depois. E não a imposição para que nas escolas tenham professores, que os alunos tenham vagas asseguradas, que tenham os empregos assegurados e que as pessoas que não assegurarem essas participações deles, elas poderão ser punidas criminalmente. Esse projeto de lei, a meu ver, fere a Constituição, que diz que não pode haver discriminação de nenhuma espécie. E essa lei é absolutamente discriminatória contra todos os cidadãos que não são gays. Em outras palavras, nós temos uma discriminação às avessas. A minoria da população, ela passa a ter privilégios que a maioria não terá. E a Constituição diz que não pode haver privilégio e discriminação de qualquer espécie, é o que está no artigo 3º, e que tem que haver o princípio da absoluta igualdade entre todos. A igualdade representa respeitar cada uma das pessoas a maneira de ser das outras, sem que aqueles que pretendam privilégios dizem eu quero ter privilégio porque na prática eu tomei essa opção de natureza sexual. Eu considero inconstitucional o projeto, ele não pode evidentemente ir adiante.
não deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e acho que as pessoas elas têm liberdade de tomar a posição que quiserem. O que elas não têm o direito, a título de ter uma posição que é uma opção que assumiram, pretender ter privilégios em relação a toda a população. Inconstitucionalíssimo, a meu ver, o projeto de lei que lá está. Doutor Ives Gandra, caso ele fosse aprovado, vamos dizer assim, então, que impactos ele poderia causar na nossa sociedade, assim, a curto prazo? Que a primeira coisa que aconteceria seria haver uma ação direta de inconstitucionalidade para que o Supremo definisse se seria constitucional ou não e se pode haver essa discriminação às avessas. Haver uma classe de privilegiados que tenham todas as garantias, todos os direitos que os outros não têm. Mas vamos admitir que até o Supremo declarasse que é justo que haja uma categoria de privilegiados porque fizeram uma determinada opção sexual. Eu não acredito. Mas admitindo pelo absurdo, é evidente que isso seria extremamente nocivo à sociedade. Quer dizer, todas as famílias que querem que os seus filhos, enfim, possam casar, ter filhos, dar procedimento, não vão querer que seus filhos sejam educados por pessoas que fizeram a sua opção, e fizeram a sua opção depois de adultos, não fizeram a sua opção com 1 ou 2 anos de idade. Entende? Eu, por exemplo, sou contrário ao denominado casamento gay. Eu entendo que as pessoas possam viver juntos e criarem um pacto, um contrato social, o direito civil permite esse contrato, mas a Constituição é clara quando diz que a unidade familiar é a união entre um homem e uma mulher, é o que está no artigo 226. Se o artigo 226 da Constituição declara que a unidade familiar só é constituída por um homem e por uma mulher, é evidente que ela está dizendo que não é unidade familiar ou uma união entre um homem ou uma mulher e mulher. Eles podem se unir, não tenho nada contra as opções que fizeram, até porque seria uma negação da minha luta a vida inteira, com 76 anos, pela liberdade das pessoas de escolherem as posições que desejarem. Então, eu respeito as posições, mas não posso permitir que se violente, na minha concepção, a Constituição, dizendo onde está escrito que unidade familiar é a união entre um homem e mulher, e é cláusula pétrea, porque diz o próprio 226 que a família é a célula máter da sociedade, é a base da sociedade, portanto, a meu ver, se a base da sociedade é a maior das cláusulas pétreas da Constituição, fala que só pode ser um homem ou uma mulher, que se compreende que são aqueles que podem gerar, e onde está escrito um homem ou uma mulher, leia-se a partir de agora um homem, uma mulher, uma mulher. Os que não pode haver casamento, eles podem fazer um contrato de se assegurarem, etc., porque isso violentaria a Constituição. Em outras palavras, eles façam o que quiserem em nível de opção, mas não pretendam impor a todos nós, que não pensamos como eles, e que somos a esmagadora maioria da nação, que nós sejamos considerados cidadãos de segunda categoria, não possamos educar os filhos de acordo com os valores que nós acreditamos, porque seremos obrigados a obedecer cotas de professores, de alunos, etc., que terão a sua preparação, a sua indução para que se transformem também em homossexuais. Eu considero o projeto realmente inconstitucional, sem nenhum preconceito contra nenhum deles. Apenas do ponto de vista estritamente jurídico, nós violentaríamos o princípio da igualdade, nós abalaríamos as convicções da maioria esmagadora da população brasileira que deseja orientar seus filhos de acordo com os seus valores, que são os valores que estão na Constituição, e que, por fim, evidentemente, não estariam confortavelmente dentro de um país em que os seus valores seriam desrespeitados por cotas impostas pelo governo. A sensação que eu tenho é que dificilmente passará o projeto, mas se passar, ele enfrentará o problema do teste de constitucionalidade no Supremo, e se for aprovado no Supremo, aí sim